Ah, Brasil, um país belíssimo, com uma flora igualmente bela e árvores estonteantes, que em dezembro fica tomado por pinheiros artificiais. Eu confesso que por muitos anos eu achei que a tradição natalina de montar uma árvore de Natal em casa era mais uma daquelas tradições um tanto quanto imperialistas e até capitalistas que os Estados Unidos queria colocar na gente goela abaixo. E eu não querer me curvar a esse tipo de iluminação foi o motivo pelo qual eu não tinha árvore de Natal em casa até semana passada. Talvez você também tenha esse mesmo tipo de pensamento que eu tive, mas é porque você não conheceu a história de um cara muito legal chamado São Bonifácio, o inventor da árvore de Natal. Jingle Bell, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. E se vocês gostam de descobrir coisas aleatórias que foram inventadas por santos católicos, tipo a árvore de Natal inventada por São Bonifácio ou a batata frita inventada por Santa Teresa d'Ávila, já aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e em clima natalino, bate o sininho aqui para ativar as notificações. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir como surgiu a tradição de montar uma árvore artificial em casa, enfeitar ela com bolinhas de plástico e passar horas desembolando pisca-pisca surgiu, e vocês vão descobrir que é muito mais legal do que vocês imaginam. No dia 5 de junho desse ano, lendo a liturgia diária junto com o Santo do Dia, eu descobri que eu nasci não só no Dia Mundial no Meio Ambiente, mas também no dia de São Bonifácio, que é padroeiro da Alemanha, um dos padroeiros de lá. E não por acaso, parte da minha família é da Alemanha, o que torna a história um pouquinho mais legal para mim. Nascido na Inglaterra e batizado com o nome de Winfrido, São Bonifácio viveu na Europa ali medieval do século VII e VIII. Traduzindo isso para números normais, isso dá o ano de 600 e tantos e 700 e bolinhas. Winfrido, que era o nome de batismo dele, se apaixonou por Cristo logo quando era jovem e ele era de uma família muito abastada. Mas contra a vontade do seu pai, ele decidiu entrar no mosteiro beneditino para se tornar monge. Por ele vir de família rica, ele já era alfabetizado e ele gostava bastante de estudar. Por isso, o mosteiro em que ele entrou investiu muito na educação dele para que ele pudesse aprender cada vez mais e no final se tornar professor dos monges. Ele gostava principalmente da seção de linguística e o primeiro grande feito de São Bonifácio foi criar a primeira gramática em latim da Inglaterra. Para você ver como gente santa é útil em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Quando ele fez 30 anos, ele foi ordenado padre e foi enviado para Frísia, que é uma região ali da Bélgica, Holanda, para evangelizar os pagãos daquela região, junto com um santo que era seu amigo, São Willibrordo. Cada nome maravilhoso que me aparece nessa história. Enfim, esses dois grandes santos evangelizaram a região da Bélgica, Holanda, foram indo para oeste na Alemanha e foi ali que o nome deles ficou bem conhecido. Especialmente o nome do Winfrido, que o Papa gostou bastante e falou: "Meu colega, vem cá em Roma que eu vou te ordenar bispo". Foi aí que Winfrido desceu para Roma para receber dois presentes do Papa. O primeiro era a ordem do episcopado, né, virar bispo, e o segundo era mudar de nome, graças a Deus. O Papa mudou o nome de Winfrido para Bonifácio, que é uma tradução do nome dele anglo-saxão, né? Bonifácio, esse nome que significa aquele que faz o bem. Feito então tudo isso, o Papa voltou a enviar o agora bispo Bonifácio de volta para a Alemanha para poder evangelizar os povos germânicos. No caminho de volta, em pleno inverno, São Bonifácio decide fazer uma parada num povoado chamado Geismar. E observando um pouco a vida daquele povoado, São Bonifácio percebeu alguns costumes um tanto quanto estranhos naquela região. Perto do solstício de inverno, que é mais ou menos essa época que a gente está agora, do dia 19 até o dia 25 de dezembro, mais ou menos, a população de Geismar tinha o costume de pegar uma criança, levá-la para o bosque, amarrá-la num carvalho e oferecê-la em sacrifício a Thor, o deus nórdico do trovão. A crença desse vilarejo era a seguinte: se Thor aceitasse o sacrifício dessa criança como sendo muito bom, ele faria do inverno um tempo um pouco menos rigoroso. E se não aceitasse, ele faria cair uma chuva de raios e tornaria o inverno bem mais severo do que o do ano anterior. E São Bonifácio, quando descobriu esse costume, ficou muito triste, porque justamente numa época em que ele comemorava o nascimento de uma criança que viria ao mundo para salvá-lo, existiam outras pessoas que estavam sacrificando crianças.
E além de tudo isso, ele sabia que esse sacrifício era totalmente vão, que não serviria para nada. Foi aí que ele decidiu mudar essa história. Reza a lenda que na véspera de Natal do ano 723, São Bonifácio estava caminhando por um bosque e ele avistou um grande carvalho que o povo daquela região chamava de Carvalho de Thor. Ele viu que o sacrifício estava prestes a acontecer e ele se jogou na frente da criança, ergueu seu báculo de bispo e disse as seguintes palavras: Eis o carvalho do trovão e eis a cruz de Cristo, que romperá o martelo do Thor, o falso Deus. Um dos capatazes até tentou dar uma martelada em São Bonifácio, mas quando ele ergueu seu martelo de pedra e o bispo ergueu seu báculo de madeira, o martelo se partiu em 1000 pedaços e o povo, que estava ali reunido para assistir o sacrifício, começou a prestar atenção nas palavras daquele bispo que acabou de fazer um milagre. São Bonifácio disse as seguintes palavras para eles: Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin o sábio, e mais gentil que Freia a bondosa. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes, em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra, e em nome de Deus, eu a destruirei. Reza a lenda que depois de desamarrar a criança, claro, São Bonifácio até pegou um machado para destruir a árvore, mas veio que como um vento impetuoso e arrancou o carvalho do chão com todas as suas raízes. Da madeira desse carvalho, fez-se uma capelinha naquele local, para adorar o menino Jesus, e que hoje está a catedral da cidade. Ainda inspirado pelo Espírito Santo, São Bonifácio avistou ao longe naquele bosque uma outra árvore diferente daquele grande carvalho. Era uma árvore pequenininha, humilde, que a gente chama de abeto, que lembra um pinheirinho e que tem as folhas verdes o ano inteiro. Ele, apontando para aquela árvore, continuou a pregar para aquele vilarejo dizendo as seguintes palavras: Essa arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas estão sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada para o céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. E ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. De primeira, sim, pode parecer muito estranho uma árvore ser símbolo do cristianismo, especialmente no Natal. Mas se a gente for voltar um pouquinho, árvores sempre fizeram parte do imaginário cristão. Foi do fruto de uma árvore que o pecado entrou no mundo, e a gente já sabe que se entrou de um jeito, vai sair do mesmo jeito. Tanto é que o profeta Isaías dizia que um renovo sairá do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Um menino nasceu, e nasceu numa manjedoura feita de madeira. Ele viveu no nosso meio como um carpinteiro, e na sua última noite conosco, ele disse: Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Esse mesmo menino, cujo nascimento nós recordamos hoje, com tanta alegria, com tanto júbilo no nosso coração, tomou o madeiro da cruz como local do seu sacrifício. Tomou o nosso lugar no tronco dessa árvore para nos dar a nossa salvação. E é isso que nós comemoramos hoje no Natal, e que esse singelo pinheirinho lembra pra gente durante todo o advento até o dia de Reis. Eu desejo a vocês, meus chuchus, um feliz e santo Natal, para que a gente sempre se recorde daquele que se encarnou, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a olhar para o lado menos consumista do Natal e que você possa, assim como São Bonifácio, olhar para as pequenas coisas da vida, um pequeno abetozinho no bosque e enxergar a luz de Cristo nele. E é assim que eu me despeço de vocês hoje, meus chuchus. Um beijo e até a próxima!